É muito legal isso que eu vou falar hoje. Então, vocês que estão aí, presta atenção, convida as pessoas, bate aí no aviãozinho, chama as pessoas, porque eu vou trazer um contexto do que acontece no nosso corpo físico e do porquê é importante a gente ter um porquê maior, um propósito, o que é esse propósito e como é que ele vai reagir espiritualmente no nosso corpo físico para que a gente continue. Eu sou manoterapeuta, turma 12. Ah, que Eu já legal. sigo a Andresa já há muito tempo, já nem sei bem o tempo. Que delícia. E que Ahm, fome é essa de aceitar as mudanças? Como é que é isso, Tereza? é porque tem mesmo resistência, tem mesmo resistência. Eu já fiz o tratamento com o Espaço Humanidade, foi muito bom. E agora estou a seguir o tratamento também na, no manoterapeuta e sinto mesmo às vezes dificuldade porque eu sinto que está a mexer comigo. E depois eu tenho dificuldade em conseguir gerir isso. Porque eu sei que eu tenho um objetivo a cumprir, eu sei que vou chegar se não for um manoterapeuta, eu sei que vou chegar a trabalhar com a espiritualidade, Tá, mas o caminho para lá está-me a custar a aceitar, está-me a custar a encaminhar, tá. digamos Mas assim. entendi. Mas o que que você tá? Qual é a dificuldade é, exata de aceitar? O que é que você tá com essa dificuldade de aceitar? É resistência mesmo. Por exemplo, eu estou num trabalho, não é? Mas não estou a gostar do que estou a fazer. E primeiro que eu consiga dar o passo para arranjar um novo trabalho, parece que fico inerte e não consigo parece que bloqueio e não me consigo mexer. Tá, então não é só em relação ao humanoterapeuta, ao trabalho espiritual. Qualquer coisa tem essa resistência à mudança, é isso? Sim, sim, sim. Qualquer coisa Tá. é sempre demora eternidade, eu fico quase que e não quero, e quero, e não quero, fica aquela coisa assim, e chega uma altura que eu tenho que ir para o charco mesmo, tenho que ir lá para baixo, Porque o meu assim, corpo. senão é isso que acontece. Eu vou explicar. É muito legal isso que eu vou falar hoje. Então, vocês que estão aí, presta atenção, convida as pessoas, bate aí no aviãozinho, chama as pessoas, porque eu vou trazer um contexto do que acontece no nosso corpo físico e do porquê é importante a gente ter um porquê maior, um propósito, o que é esse propósito e como é que ele vai reagir espiritualmente no nosso corpo físico para que a gente continue, tá? É Exatamente. aulão de novo, é bem legal, é o movimento dessa resistência em aceitar a mudança, o quanto a nossa parte bicho resiste, quando entra a nossa parte homem, ela resiste também, e aí por isso que precisa entrar a nossa parte espírito, que todos nós temos, para conseguir transpor esse processo. É um processo de missão. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue trazer isso de uma maneira mais simplificada possível por causa do tempo que a gente tem, tá? Então vamos lá. Então a Tereza traz para mim, eu tenho fome de aceitar a mudança, e a mudança para tudo, né? Tem uma resistência até para sair de uma coisa que tá ruim, às vezes um trabalho que não tá legal, para outras pessoas uma relação que pode não estar legal, e como é que eu vou trabalhar isso para fazer essa mudança, essa resistência, essa dificuldade. Então vamos lá. Quando a gente Então, como você é humanoterapeuta, fica um pouquinho mais fácil, porque você já entendeu os corpos, né? Então, vai ficar mais fácil para algumas pessoas, um pouquinho mais difícil para outras Sim. pessoas. Então, eu vou trazer aqui o que torna o homem homem, né? O ser humano, esta raça, diferente das outras espécies que existem na face da Terra. Então, vou pensar, a face da Terra tem várias espécies de bicho. Uma dessas espécies é o homem, tá? E o que nos difere das outras espécies é
o tipo de cérebro que nós temos, que é formado pelo neocórtex, tá? Então, eu falei esses dias aí já para vocês. Então, a gente tem aí cérebro trino, e o que faz do homem o homem é o cérebro, o córtex, né? E o córtex, existe uma parte do córtex que é a parte frontal, né? O frontal, que ele é o que faz a gente pensar como a gente pensa, tomar decisões de uma maneira. Então, existem outros bichos que têm aí um cérebro parecido com a gente não vai entrar nesse aspecto, mas aí tem a parte do córtex, e essa parte do córtex é que faz com que a gente tome algumas decisões, enfim. Quando o bicho toma conta da gente, falei isso essa semana, a gente não vai aprofundar nisso. A gente paralisa essa parte do nosso cérebro, as nossas emoções tomam conta, e aí a gente vai para um cérebro mais profundo, que é o cérebro base, que seria o que a gente chama de tronco, de base, de cérebro reptiliano, que é para a gente sobreviver, que é luta ou fuga, que é bem primitivo, mas não menos importante. Quando o bicho pega, o racional apaga, o desespero chega, a gente vai só trabalhar para sobreviver. Né? Luta ou fuga, vai fugir para não morrer ou vai lutar para não morrer. É ele que vai ser o único que vai trabalhar quando a coisa estiver complicada, tá? Mas existe depois disso o cérebro límbico, isso é cérebro mesmo, tá, gente? É físico. E depois a gente tem aí a parte do córtex. Legal. Então, o que nos difere das outras espécies é o córtex e principalmente essa capacidade de pensar, de olhar para as emoções, de relacionar elas, de acalmar. Então a gente está um pouquinho mais evoluído. Esse bicho está um pouquinho mais evoluído. Esse bicho homem, tá? Vamos lá. Então, o cérebro, por que ele está um pouquinho mais evoluído? Ele tem a capacidade, ele tem enquanto função duas coisas. O cérebro do homem, ok? Então agora a gente chegou no homem. Deixou o bicho lá. Nós somos bicho também, mas vamos lá. Ele tem duas situações, duas funções, tá? Uma função extremamente importante é de gerir a energia, a quantidade de energia, tá? Que é para a gente sobreviver. Né? Então, lá nos homens das cavernas, eles só vão comer. Então, eles passavam o dia atrás de comida. Tá? Quando a gente vai evoluindo nesse processo de armazenar comida, de conseguir cozinhar comida, então no processo da cozinha, tem até estudos científicos em cima disso. Depois que a gente começou a cozinhar a comida, ela amoleceu, ficou mais fácil. A gente já começou a facilitar o processo de ingestão da energia, né? Então ela fica mais fácil, a gente cozinhou, ela fica mais fácil de comer. Enfim, isso é tudo um processo evolutivo, é científico, quem quiser procurar esse processo é bem legal. Então começa a cozinhar, começa a facilitar o processo de manter a energia. Então não preciso mais ficar 9 horas do meu dia correndo atrás de comida e a hora que eu como, fazer ela digerir, porque ela é dura, uma carne dura, uma comida dura. Então, dentro do processo da própria evolução do ser, a gente vai facilitando o processo de energia. Então, é aquela parte que precisava ficar horas para ter energia, ela diminui em número de horas para conseguir ter energia. Então, o cérebro começa a fazer o quê? Trabalhar na gestão desta energia consumida. Só que aí sobra tempo para quê? Estou falando de evolução, tá, gente? Evolução da raça, tá? Dessa espécie homem. Para a gente chegar no espírito. Para a gente entender esse processo do porquê que a gente faz isso. De reservar energia. Então, assim, a dificuldade de aceitar a mudança tá aí, na parte bicho. Pois, Okay? eu acho que já explicando isso, tá? Então o cérebro tem a função de gerir a energia. Como a gente começou a entender que tinha comida e que a gente come com mais facilidade e consegue produzir um quantum de energia legal para a gente não morrer, o cérebro teve tempo para outras coisas. Então, ele começou a evoluir nesse processo do ser humano que trabalha com a linguagem e que trabalha com o quê? Com criar soluções.
né? Então é o raio da criatividade. É o raio do que todo mundo está falando que vós sois deuses. Por quê? Porque quando eu crio solução, eu estou criando, estou sendo criador, tá? Porém, olha onde pega, onde a conversa pega aí a dificuldade de aceitar as mudanças. Estou bem na espécie humana ainda, depois a gente vai para a espiritual. Nesse processo de criar, isso gasta muita energia. Criar soluções novas gasta. Ser a criação, o criador, né, ser o Deus em ação, né, gasta energia. Né? Então, a criatividade, a criação é a ação de criar. Então, eu pensar numa solução diferente de tudo que já existe, ou que existe no meu mundo, né, no mundo individual de cada um, no universo particular de cada um, gasta muita energia. Então, o corpo, a parte bicho, vai reservar energia sempre. Por isso a zona de conforto. O bicho vai sempre reservar energia. O que acontece... Então, para a gente meio que concluir, é muito profundo para um tempo tão curto que a gente tem. Então, o cérebro, ele não gosta de pensar de maneira criativa, da criação. Porque sempre esteve habituado a gastar mais energia. Porque isso gasta energia. E para manter um corpo vivo, eu preciso de reserva de energia. Corpo físico. Tá? Então, na conclusão olha o conflito interno de reserva de energia para não morrer. Só que eu preciso... Então, o mesmo cérebro, ele tem a capacidade de gerir a energia e de criar a solução. Mas criar solução, ser a criação, o criador, o grande, né, o raio da criatividade, implica em gastar energia. Mas o cérebro reserva energia. Aí começa. Eu nem estou falando de criatura, de espírito. Se você levar para esse universo, você vai ver que está tudo em volta. Porque a gente cria, e aí a gente cria massa, essa massa é energética. Eu nem estou lá para não dizer que eu sou só a louca do espírito. Tá? Para a gente ter conteúdo também para falar com nossos assistidos que são mais racionais, totais. Ok. Então, dentro do próprio cérebro, nem estou falando que tudo isso compreende o mundo energético. Eu tenho uma briga. Eu gasto ou eu reservo? Eu preciso fazer o quê? Aí eu tenho a minha parte mais ser humano frontal. Calma, vamos. A gente gasta um pouco, a gente descansa um pouco, a gente pensa numa solução um pouco. Então, para eu fazer isso, para criar, eu gasto muita energia, para criar a solução. Mas se eu gasto muita energia, eu não reservo. Briga interna do cérebro. Então, o que o cérebro começa a fazer? Ele começa a procurar padrões conhecidos. Porque quando eu procuro um padrão conhecido, eu não gasto energia, ele já é conhecido. Porque criar uma solução completamente nova, pensar em uma coisa completamente diferente, entender como isso tudo funciona, gasta muita energia. Então eu procuro padrão. Eu costumo dizer que só de pensar já fico cansada. E fica, porque gasta energia. Então é verdade. Eu procuro um padrão conhecido, que eu já conheço. Mas se eu fico no que eu já conheço, para reservar energia, tem uma solução, mas em vez de eu criar a solução, eu busco uma que já existe, que alguém já criou, já pensou, já gastou a energia dele, não preciso eu gastar a minha. E aí eu fico nesse lugar. Tá? Eu vou chegar no espiritual. E aí, dentro desse processo, o meu espírito, ele quer ser a própria criação. Ele é a própria manifestação, porque ele sabe que não existe a morte. Mas o corpo não sabe. Se eu não ganhar
essa mentalidade, se eu não entender isso, que alguns chamam de mindset, mas não é mindset físico. Isso, o que eu falei é mindset, isso a ciência já fala. E agora eu estou indo para o espiritual. Se eu não entender de uma vez por todas que o espírito não morre, eu vou ser refém do corpo bicho que acredita que morre. Exato. Aí ele vai procurar sempre o mesmo lugar. Porque se ele reservar energia, ele não morre. Entende? E quando eu procuro padrão, é porque o meu cérebro ele precisa encontrar um padrão que ele conheça. Então vamos imaginar, tem um exemplo que eu vi esses dias que é sensacional. Imaginar assim, ó. É natural que a gente sempre procure a mente racional, e aí é o nosso ego. E aí vai para todas as outras variáveis que eu falo sempre. Ela vai procurar sempre uma coisa que ela conhece. Tudo que ela não conhece, ela vai tornar de algum jeito conhecido para confortar o bicho, porque se ele não conhece, ele morre. Aí entra pânico, crise do pânico, crise da ansiedade, porque não conhece tudo. Depressão, porque não sabe, não sei, eu prefiro ficar aqui no meu mundo, já que eu não sei, ao invés de buscar conhecimento e sair do ego racional. E aí você tá vendo os corpos aí. Você estudou os corpos, você já tá até dividindo a estruturinha. Fica mais fácil para quem é humanoterapeuta entender. O que eu faço nisso? Eu começo a buscar um padrão. Então, eu vou trazer um exemplo aqui para ficar mais fácil. Padrão daquilo que eu já conheço, para que eu possa o quê? Reconhecer. É conhecer o que já conheço. Então, eu tô lá olhando para a nuvem. A nuvem é o quê? É nuvem. A nuvem não é nada. A nuvem é a nuvem. Mas eu preciso encontrar um padrão. Mas eu já sei que a nuvem não vai me matar. Mas mesmo assim, se eu ficar olhando para ela, o que o meu cérebro vai fazer? Ele vai encaixar alguma coisa para encontrar naquilo que é energético, que é sem forma, fora da forma pensamento. De forma pensamento. Ele é fora da forma pensamento. Aí o meu cérebro, para se proteger, para não gastar energia, ele cria uma forma que ele conheça para que ele possa reconhecer. Então ele olha para a nuvem e faz o quê? Cria forma. Exato. As principais formas, na maioria das vezes, não todas, ela vai ser formas que a gente já conhece. Um castelo, uma coisa. Então, uma das principais formas que a gente conhece e que nos conforta é quando tem forma de rosto. Que o rosto traz persona. A primeira forma que a gente reconhece é a forma da mãe amamentando. Olha, tem olho, tem boca, nariz. Aí a gente começa a ver olhinho, boquinha. Ah, mas é um coelhinho. Ah, mas é um cavalinho. Mas tem um rosto conhecido. Quando eu vejo ali, por alguma razão, ou porque eu não consigo encaixar em forma nenhuma. Agora começa a pensar no mundo espiritual. Ou em forma. Eu já estou a rir porque... Em algum momento eu vi que é do capeta, do tinhoso, do ruim, do bicho ruim, que alguém disse pra mim que era ruim, só porque ele era daquele jeito. Porque se eu nunca vi, como é que é ruim? Eu não sei. Eu só tô escutando o que me contaram. Certo? Então é só o que me disseram pro meu cérebro, pra eu não gastar. Cuidado com esse, porque esse pode tirar a sua vida. Isso vai gastar muita energia. Volta pro começo da nossa conversa. Por quê? Porque eu não conheço. Me disseram que é ruim, se é ruim, mata. Se mata, morte. Morte, o corpo vai se defender. Volta pro começo da nossa conversa. Dentro desse processo, então eu vou trazer tudo para um padrão já pré-estabelecido. Só que se já é pré-estabelecido, já foi criado. Então eu fico aonde o meu cérebro racional, meu corpo racional e reserva, sempre vai para um padrão que já conhece, que já existe, que já é pré-estabelecido, que se reconhece. Reconhecer é conhecer o que já se conhece. Então eu fico aonde? Sempre no mesmo lugar. Porque sair deste emprego, partir para a mudança, me leva para o desconhecido. Eu não sei o que tem lá. Isso me causa medo.
o desconhecido, ou a outra forma, o amórfico, o campo morfogenético, o mundo espiritual, o campo das energias, o caos, porque a energia é tudo misturado, é diferente daquilo que eu conheço. Se é diferente daquilo que eu conheço, pode ser perigoso, meu corpo pode morrer, melhor eu ficar aqui. Aí vem o espírito, que fala, vamos viver outra vida, que essa tá ruim. Vamos viver, vamos ser felizes, o mundo é maravilhoso, o universo é incrível, não tem fim. E aí o meu corpo não entende esse universo, porque ele não tem forma e não terá nunca. E ele é invertido. Tem gente que fala é negativo. Lembra da fotografia que tinha o negativo, que era ao contrário? Então, não é que o negativo é ruim, é o contrário, é o invertido. É o mundo invertido. É o mundo invertido da forma, é o amórfico. Forma e não forma. Espiritual. Tudo misturado. Eu e você somos um. Mas como assim? Não consigo entender isso. Eu e o espírito somos um. Então eu e o meu espírito e o seu espírito. Mas o seu espírito e o meu espírito é o mesmo espírito. Então, partindo desse princípio, o meu espírito e o do bandido é o mesmo? Não dou conta disso, volta para a forma, volto para o padrão conhecido. Mas por quê? Porque eu não aprendi a entender o mistério, a beleza, o encantamento do que está além da forma. Porque eu sou zóio ruim. Porque eu estou no julgamento e o julgamento é da forma. Então, o que eu quero dizer com isso é que o espírito, o mundo espiritual, é isso. E o que é que vai fazer com que a gente viva com mais intensidade o mundo físico, sem tanto medo, fora dessa zona de conforto, que não é conforto, é desconforto, porque se fosse desconforto, estava gostoso. Não é que é desconforto para todo mundo. Para você, não está mais gostoso, porque o espírito está te pedindo mais. Então, você tem que dar para o seu corpo. E isso vai desenvolver a própria estrutura do ser. Este bicho que desenvolveu o cérebro, que desenvolveu essa raça, essa espécie, nós estamos em desenvolvimento, nosso DNA se desenvolve. Então, a gente saiu lá do homem das cavernas, tanto desenvolvimento, né? E isso também vai continuar acontecendo conforme a gente for explicando para este cérebro racional, que é a manifestação de um corpo racional, para este cérebro límbico, que é a manifestação de um corpo astral, emocional, para esta parte mais bicho, que é a luta, fuga, vitalidade, a vitalidade, a manifestação de qual corpo? Do vital, do duplo etérico. Né? E para o físico, que é o que? O nosso corpo, que já não está na cabeça, que está aqui, mas que sente, né, o mundo, e que é o que pode morrer ou não, que não vai morrer, só que não vai conhecer pelo racional. Porque este mundo espiritual é mistério, é amórfico, é o certo e o errado juntos. Porque certo ou errado depende. O que está acontecendo comigo é ruim? Depende. Se estiver me protegendo de algo que pode acontecer lá na frente. E se essa coisa que hoje é ruim para mim é o que vai me deixar forte para que eu não seja manipulado, morto, ferido lá na frente. Então, o bom e o ruim depende. Mas qual é a forma certa? Depende. Isso é difícil. É difícil. Por quê? Porque eu não conheço. Então, só que o que é que vai fazer o meu bicho, e aí é o espírito trabalhando usando o racional, e o racional se utilizando das suas habilidades e forças para convencer os outros corpos ou os outros cérebros, se as pessoas preferem assim, que é a manifestação desses corpos, a fazer propósito, intenção, entender o mundo espiritual. Porque se eu entendo o mundo espiritual e tenho um propósito maior, eu entendo que não tem morte e eu posso me envolver num propósito maior, porque o que vale é o propósito não morre. E se eu estou nele, não tenho morte. É o propósito, é a missão, é a mensagem, é o todo. O todo não morre. Se eu entendo isso, eu convenço o meu corpo físico que não existe a morte. Aí o meu bicho
começa a ter menos medo da morte. A partir daí, ele começa a ficar mais corajoso. E aí eu uso o quê? A força do bicho. O ímpeto. A garra, o instinto para algo maior. Então, quando existe uma missão, um propósito por trás, e eu entendo o mundo espiritual, eu deixo o meu bicho do meu lado e não contra. E aí vamos. Não, mas não é conhecido. Não é. E é aí que tá o belo. Aí que tá a vida. Porque senão tudo é conhecido, acabou o encanto. Exato. Aí perde o tesão. E o tesão é de quem? Do bicho. Que é isso que me acontece. O prazer é do não... espírito. O tesão que é isso que é me do acontece. Eu, todos os dias para vir trabalhar não tenho. Não consigo. Não passa daqui. Não passa. Então, Não passa para cima. Não passa. É isso. É porque você tá tão ali, o seu cérebro, ele tá só encontrando um padrão do conhecido. Porque você tem medo do desconhecido, achando que você não vai ser protegida. Verdade. E aí é que vem, confia, a espiritualidade está aí, não é a espiritualidade do outro, não é na igreja, é a sua. Eu estou sempre a ouvir, confia. Mas há uma certa altura que eu não consigo, parece que não consigo dar aquela... Então, porque tem que ter esse confiar em você, entendeu? E esse confiar em você não é ser mais forte, não é? E se der tudo errado? O que é errado? Errado de acordo com o quê? Porque o que é errado depende. Exato. A gente não conhece o que vem pela frente, que pode ser errado, é nos preparando para aquilo que virá, que é o certo, que não tem certo, que é viver. Isso é o espírito. E o racional, o máximo que a gente está chegando para explicar isso de maneira racional é conseguir explicar via essas cérebros, para a gente entender que tem um corpo a mais que o racional, que é o espiritual, que nunca vai ser compreendido pelo racional. Porque ele é amórfico. Não tem forma. Pode não ser compreendido, mas tem que ser assimilado. É isso? Tem que ser assimilado e vivido. Por quê? Porque ele é que vai dar a coragem do calma, corpo, não tem morte. Vamos! E se morrer? Morrer o quê? Não vou morrer, nasce de novo. E se não nascer aqui? Nasce outro lugar. E se não continuar aqui? Continua onde tiver que continuar. Mas aí o ego precisa sair do lugar. O ego não mal, entendeu? A proteção, enfim. Não tô falando de fazer qualquer coisa idiota mesmo. Mas não, é buscando a nossa felicidade, sem destruir a felicidade dos outros, mas também em busca daquilo que o meu coração tá pulsando. Porque senão eu tenho uma morte em vida. É o viver sem viver. E é ruim, e aí gera as depressões, o vazio, a crise de ansiedade, os pânicos, que é uma busca, mas eu não saio do lugar, mas como é que eu vou chegar lá se eu não tirar o pé daqui? Vai criar uma ansiedade louca. Né? Como é que eu vou exatamente, eu estou mais ou menos assim. Pegar o avião? Eu já descobri um jeito. Entende? Mas porque eu não tive medo. Mas no meio do meu desdobramento espiritual, eu encontrei com um monte de bicho ruim. Sim. Quais eram os ruins? Os meus demônios internos que acham que tem coisa ruim. Porque não é da forma que a minha cabeça acha que é boa. Porque aí o bicho é bicho, é assim, feio. E aí é feio de acordo com o que eu acho que é feio. Porque ele pode olhar pra mim e me achar horrorosa. Porque exato. Eu sou diferente dele, entendeu? São as diferenças, a gente tem medo do diferente, a gente acha que tudo é feio, que tudo é mal. Né? A gente não vai se relacionar com esses seres aí do mal. Que mal? Por exemplo, sei lá, essas energias aí que são promíscuas, essas pombagira aí, que é coisa feia. Coisa feia o quê? Ela usa saia, ela tem cabelo comprido, ela dá risada, ela dança, ela faz o que ela quer. Se ela quer beber, ela bebe. Se ela quer fumar, ela fuma. Se ela não quer, ela não faz. Se ela quer namorar, ela namora. Quando ela não quer, ela não faz. Porque ela faz só o que ela quer. Isso é feio? Tá nem aí. O que é feio? O que é feio?
Então, assim, entende o que eu tô falando? Que é um pré-julgamento de algo que a gente não conhece. Como é que a gente vai ajudar o nosso cérebro a não ter tanto medo? Conhecendo, Não percebi, André. estudando, Ah, pô, conhecendo, exato. estudando, experimentando. Ah, mas eu tenho medo. Mas vou lá. Vou lá para ver. Eu tô com um pouco de medo, mas eu vou. Aí você olha para sua equipe espiritual, para Jesus, ou para como cada um se relaciona com a sua espiritualidade, fala assim, vamos lá comigo? Ou vou, mas você vai comigo? Vou, então vamos. E se eu ficar com medo, eu saio correndo. Tá bom, a gente corre junto. Entendeu? É isso que eu tô falando, é viver a experiência. A primeira vez que a gente namorou lá, que a gente, com nossos primeiros namorados, marido, a gente também tava com medo. Mas a gente foi. E a primeira vez foi bom? Foi nada, duvido. Foi uma porcaria, tá cheio de insegurança, morrendo de medo, aquele negócio que doía, e nem por isso a gente não foi de novo. Entendeu? Exatamente. E aí a gente foi indo, com medo mesmo. Entendeu? Por quê? Porque a gente sabia que não morria. Entende? Então, é só a gente olhar para isso, entender o mundo espiritual, não tem o fim. Jesus é vivo até hoje. Verdade. Entende? E quantos outros que vieram muito antes, que a gente fala ainda, essas memórias são vivas, a gente dá sustentação. E elas vivem em cada um de nós cada vez que a gente mantém essas mensagens, né? Tanto de Jesus, quanto de Aristóteles e Platão, que vieram muito antes, quanto as mensagens que vieram através dos egípcios, que é tão antiga quanto as que vieram de nações africanas, que são mais antigas ainda, e estão vivas. Eles estão vivos. Moisés era africano. Não era judaico-cristão, branquinho, do zóio azul. Sim, sim. Né? E aí, assim, e aí todas as culturas, aí veio a cultura de um único Deus, aí tudo que não é um único Deus, então é ruim. Isso é cultural, isso é para manipular. Em nenhum momento isso foi a mensagem do mestre, ou de todos os mestres. Pois somos todos um. Todos vós sois deuses, todos vós, os africanos, os todos. Só que aí veio uma manipulação de um único Deus. O comando, é tipo rei. Deus senta no trono, quem senta no trono é rei. Ficou de homem, não de divindade. Quero dizer, entendeu? Desse jeito. Então, quando você olha para isso, você fala, ah, e aí o que eles fizeram? Bom, tudo que não respeita esse único, só tem um Deus. Tudo que não é esse, é o outro. Das duas, uma. Ou não existe, então se não existe, tá com medo do quê? Não existe, tá com medo do que não existe? Aí ficou mais doido ainda. Aí piorou a conversa. Ah, então se existe e não é esse, o contrário desse é o outro. Aí toca. Inventaram que todo o resto é capeta. Se não é Deus, é o oposto dele. Mas E é que isso está entranhado em nós de várias vidas, e desta vida dos nossos antepassados está quase lacrado em nós. E Eu como é que sinto a isso. gente vai experimentar isso? Vivendo, olhando. Ai, mas antigamente, para eu ver um negócio desse, eu tinha que ir num centro. Agora tem internet. Olha que beleza. Aí eu vou lá e eu escuto. E tudo não é por sintonia? Ai, vai que eu me coloquei em um lugar que todo mundo é mentiroso. Se tudo é por sintonia, eu estava exatamente onde a minha sintonia sintonizou. Eu sou mentirosa. Não tô falando que eu sou ruim, tô falando que ser mentiroso é porque eu ainda minto pra mim, ainda não consigo lidar com as minhas. É um bom jeito de me conhecer. E de perceber o que é que eu ainda. Por que que eu ainda não aceito coisas dentro de mim? Por que que eu quero fingir que elas. Por que que eu só quero olhar para o padrão do que eu conheço? Mas aí eu tenho que conhecer partes minhas que são feias, sombrias, demoníacas, que não tem nada de demoníaca, que não tem nada de feia, que eu só não conheço. Minhas e das outras pessoas, né? E aí eu vou indo para esse lugar. Olha onde a gente foi parar nessa conversa, que você me perguntou assim: fome de aceitar a mudança. Olha onde o mundo espiritual pode nos levar. Verdade. Não é por acaso. Para beleza, para o belo. Entende? E aí é o espírito. Mas isso é uma questão de alcançar o nosso espírito. Alcançar conscientemente o nosso espírito. Alcançar o mundo espiritual. Aceitá-lo. É engraçado que eu comecei assim que eu paguei o curso, eu fiquei
eu não sei o que é que me deu. De repente, como que eu sempre sabia que tinha que trabalhar com a espiritualidade, mas de repente a coisa começou séria. Começou a dizer assim, espera lá, tu pagaste, agora estás comprometida, no sentido de que agora é que vai... A partir do momento em que... Exatamente, a partir do momento em que eu me senti comprometida, comecei a ter ataques de ansiedade, lá está, hum, e comecei a perder o pé um bocadinho das coisas. O que eu trabalhava, eu até já tinha definido que ia trabalhar e de repente perdeu a graça. Tudo foi assim mexido, assim muito de repente. Porque é o espiritual que está a chamar no sentido de largar padrões antigos. Só que a gente empurra, vai empurrando e vai amanhã e é depois, e é depois, e é depois. A partir do momento em que eu paguei, eu disse, não, acabou a brincadeira, agora é sério. Mas é que esse é sério, não precisa ser ruim, entende? A gente Pois tem não. uma coisa que trabalhar. Agora você virou adulto, é tipo, agora ferrou, não pode mais brincar. Não. É o contrário. E é isso que a gente tem medo. Esse sério que é o bom, é que é o agradável. Tem responsabilidade, mas nem por isso tem que ser ruim. Às vezes a gente fica doida, xinga, briga, mas nem por isso é ruim, entende? É só uma manifestação, porque eu sou de fogo e fogo queima, e é assim que eu funciono. E tá eu sou de fogo também, sou leão. Também, então. Então, tem um monte de coisa que a gente vai se conhecendo e vai se aceitando. E tem coisa que a gente passa do limite, mas aí a gente não se odeia mais. A gente fala, volta, menos foguinho. Calma que você queimou o outro desse jeito. Né? Tá queimando demais, daqui a pouco o foguinho do outro não dá conta. Ou vai explodir porque é 2 fogos, ou com ar, explosão, ou vai ser uma coisa. Então tem que ser uma explosão de coisa legal, uma explosão de alegria, ou um fogo que queima, que vai abrindo caminho, que é o espírito, né? É o fogo, né? Fogo sagrado é o que abre o caminho, que cria, ou é um processo mais lento, mais tranquilo. Vamos junto com a água, vamos junto com a terra, né? Vamos trazendo também um pouquinho de alegria, que é o ar, porque senão esse fogo com a terra vira uma coisa dura, seca, e aí tem que fazer, porque... Não. Isso a gente vai calibrar o tempo inteiro. Então tem dia que a gente tá mais assim, tem jeito que não é diferente comigo. Só que eu tô presente pro meu dia a dia. Isso. E aí, quando Isso eu tô é muito mais importante. triste, tá bom. Porque eu não quero ser especial para achar que eu sou o mestre ascensionado encarnado. Isso aí é. Isso aí é coisa doida. Jesus fez o quê? Largou tudo que ele tinha e saiu perambulando por aí. Para falar do que ele sentia, do que ele tinha encontrado, do que ele tinha visto. E ele foi andando por aí, quem quiser vem comigo e vamos. Foi um monte de gente ficando, nossa, nunca tinha pensado. E foram indo, falando e contando. E confiando que alguém ia dar uma cama para ele dormir e um pão para ele comer. Até que ele descobriu como é que fazia magia. Até que ele descobriu como é que ele fazia a alquimia dos elementos para magia. E de onde diz que isso é feio, é ruim, é do mal? Entende? É só um olhar. Então, olha uma coisinha que você falou, olha o mundo espiritual, onde ele pode levar a gente, e olha o encantamento que a gente pode ter em tudo isso. Isso não implica ter que largar o emprego ou não largar, ou nesse momento eu não quero fazer, mas é olhar para isso e falar, vamos indo, eu tenho que achar um jeito, e aí não ter esse peso de ter que ter ou isso. Pode chegar que seja um momento que você vai falar, cara, não faz nem sentido, ou vai fazer tão pouco sentido para você que o próprio emprego vai te soltar. Aí a gente fala, o mundo meu acabou, vou mandar embora. Nada, o mundo acabou, entendeu? É que aí a gente, de repente, a vida tá tomando as decisões que a gente está com dificuldade de tomar. Exatamente. Em alguns casos, em outros, o próprio aprendizado é a tomada de resolução. Então, para cada pessoa é uma. E qual é o certo? Depende. Esse é isso falando com a gente. Eu já estou tão habituada a de repente a ter que ir até ao fundo para voltar para cima, que eu já estou a ver o caminho disto e já estou a tentar reverter antes de... Você já escutou falando disso, da minha história da Espanha? Eu sempre faço isso. Sim. Agora mas já fiz muito. Aí eu começo a falar, já vai lá de novo. Mas para que eu preciso fazer isso comigo? Para que eu preciso tão no buraco para sair? Aí exatamente. Você está fazendo a mesma coisa, é isso mesmo. Ai, por que eu não preciso sofrer tanto para esta semana tive um sonho que portanto, eu costumo interpretar os meus sonhos, porque eu acho que os meus amparadores falam mesmo comigo através dos sonhos, mas cada símbolo para mim significa uma coisa.
E então eu sonhei, e então eles diziam para sair com os dois pés da zona de conforto. Pronto, era a mensagem que foi que eu aprendi. Então aí é que eu fiquei. Então, e aí você deve ter falado assim para eles e para você mesmo. Para eles, porque eles e você é a mesma coisa, tá? E eles e eu Sim, e você e os meus e os seus e os nossos, é tudo uma coisa só. Como é que eu faço isso? Tô com medo, mas eu quero fazer, mas eu não sei como. isso. Aí você Por isso faz é que eu uma digo que sou música, resistente, né? porque eu fico ali. Então, mas aí você presta atenção. Aí você fala, e o mundo não tá me respondendo. Tá, você entrou aqui, você fez a sua pergunta, por alguma razão, você tá pronta para lidar com isso. Aí eu fui lá, chamei a sua pergunta, tinha tudo isso para dizer. Por que eu pensei em tudo isso? Não sei, pode ser que se fosse ontem ou se fosse outra pessoa que precisasse de outra resposta, eu teria dado outra resposta. Porque não sou eu, Andressa, que mando. Eu só sou conduzida pela minha espiritualidade, pela sua, porque eu sou o que você precisa. Eu sou o que ele precisa. Eu sou o que o universo precisa. Eu não sou o que eu quero. É aí que está o grande lance. É aí quando o amórfico pode entrar na forma e ser o que precisar ser. Bom ou ruim? Depende. Se a gente achar que tem ruim, tudo é bom. Se eu sou uma assim, mas eu tenho que ser o que eu sou, porque hoje eu sou brava, então eu tenho que sustentar que eu sou brava. Ontem eu estava brava, hoje eu tô fofa. De acordo com a minha expectativa de fofa, né? Porque de fofa eu não sou muito. Exato. Tem gente que fala que eu sou brava. Mas eu falo, nossa, mas eu achei que eu tava tão boazinha. Eu achava que estava a ser fofa. Boazinha, não, tava brava. Ai, gente, eu achei que eu tava tão boazinha. É porque é o meu jeito. Então, mas entende o que eu quero dizer? É aí quando eu permito que o Espírito Santo de Deus se derrame sobre mim as suas vontades. E aí eu sou o que ele precisa. E se você é ele também, eu sou o que você precisar. A minha mãe, que nem eu expliquei outro dia, eu sou o que cada um precisa. Então, a minha mãe foi para mim o que eu precisava. Então, às vezes, tem uma mãe que tem 4 filhos, aí fala assim, ah, mas a mãe é diferente com cada um. Aí vem a mãe e fala assim, mas eu amo todos do mesmo jeito. Mas ela é o que cada um dos filhos precisa. Então, por isso que parece que é diferente. Não é. Então, eu sou o que o mundo precisa. Em quem eu me encontro. E aí cada um é comigo o que eu preciso. Então, se eu estou tomando burdoada de algumas pessoas, aquelas pessoas estão sendo comigo o que eu preciso. Então, quando eu tomo a burdoada, eu falo, por que eu ainda estou tomando essa burdoada? O que o mundo está querendo me dizer? Eu não fico mais com raiva da pessoa. Às vezes até fico na hora, mas eu já entendi que tem uma coisa por trás. Então, eu não me odeio porque eu fiquei com raiva, também não fico de mal para sempre, também não, às vezes não quero conviver um pouco porque não estou sabendo muito bem lidar com isso, vou machucar, não faz sentido. Se eu machucar o outro, vai machucar a mim. E aí eu tô no espiritual. Aí eu tô só tentando. Por que eu ainda fico tão assim? O que eu tenho que aprender? O que tem aqui que eu ainda não entendi? Que eu preciso que o outro seja assim comigo. O que eu tenho que entender? Porque ele só está sendo o que ele tiver que ser. Quando a gente entende isso, tanto quando de mim para o outro, quanto do outro para mim, eu mudo tudo. Eu mudo a minha maneira. Aí eu saio do mórfico para ir para o amórfico. Saio do campo da forma De forma a do pensar. forma pensamento para ir para o mundo da amórfico, que é o das possibilidades. Quais? Todas. Qual é boa? Depende. Esse é o mundo espiritual. Aí quando eu vou para esse mundo, me dá um... é por isso que eu posso ser qualquer coisa. Porque eu não vou ser qualquer coisa que eu quero, eu vou ser qualquer coisa que o mundo precisa. E aí pode ser que eu seja boa, pode ser que eu seja ruim, pode ser que o mundo esteja precisando, sei lá, de uma tempestade. Aí quem vem? Yansan. Venta tudo, faz uma confusão, uma bagunça desgraçada. Não é que vem, não precisa vir a energia, vem né? Não precisa vir a entidade. Pode vir, para alguns vem, mas pode vir a força da tempestade. Que bagunça tudo, que remexe tudo, que faz uma bagunça desgraçada. E eu falo, foi uma porcaria. Foi o que tinha que ser. Se o outro ventou na minha vida, era vento que eu precisava. Entendeu? Exato. Não fica mais bonita a vida assim? Fica, quando eu... Exatamente, depois fica. Não fica mais encantada. Fica brilhante.
e a depressão, as tristezas muito profundas estão porque as pessoas perderam o encanto. E é assim Perderam exatamente o que eu desejo. tenho sentido. Parece que É. tudo perdeu o encanto assim de repente. É. Ah, mas isso é bobeira. Então, esse mundo encantado aí que você vive, tudo é só racional. É verdade, tudo, a vida é como é, não como eu quero que ela seja. E aí é que tá o encanto. O encanto tá na surpresa. Se meu marido trouxer flores para mim todo dia, qual é que vai ser o encanto? Exato. Né? Então tá na surpresa, tá no que eu não conheço. Mas eu preciso aprender a lidar com isso, a viver a vida e falar, cara, vamos ver o que a vida tem para mim hoje. E a me encantar com cada coisa que acontece, principalmente coisas diferentes. Só que aí, quando acontece uma coisa diferente, ao invés da gente se encantar, a gente fica bravo, porque saiu do controle, saiu do esperado. Mas aí, como é que vai se encantar? É, eu sou assim. Todo mundo é, eu também é. Com certeza. Exato. Mas é esse aprendizado que vai ajudando a gente a se transformar. É o aprendizado mesmo, é o caminho, né? O caminho se faz caminhando. Eu tenho dificuldade nisso, no caminho se faz caminhando, porque quero sempre controlar o resultado final, eu e uns Sim, bilhões. todo mundo. Né? Porque Exatamente. essa raça está em desenvolvimento. Essa espécie, homem, está em desenvolvimento. Então, todos estamos passando pelo mesmo processo. Não tem diferença. Por isso que alguém chegou, ai, que é a perfeição, não, não tem essa perfeição, porque não está pronto. O perfeito é o que já está pronto. Se a gente está aprendendo a ser um humano, estamos em desenvolvimento. Estamos aprendendo a ser, então ainda não somos. Então não estamos perfeitos, então não nenhum de nós estamos. Então isso não é um lugar a ser alcançado sozinho, um pódio que alguém vai chegar. Isso é, entendeu? Então presta atenção em tudo isso que eu expliquei do cérebro, do onde a gente está, porque é o cérebro reservando energia e ao mesmo tempo o cérebro criando a solução é o mesmo. E aí ele entra nesse conflito. Então quando eu mostro que não vamos morrer, né? Então aí a gente pode ir para uma coisa mais organizada para facilitar para você. Ah, eu quero mudar. Esse meu trabalho não estou mais feliz. Ah, mas e se eu sair dele? Eu tenho medo de não ter dinheiro. Então, quanto que eu preciso reservar financeiramente para que se eu ficar um ano desempregada, meio ano, 30, sei lá, aí você vê aí mais ou menos, dentro do seu planejamento, é, que eu não vou acontecer nada. Ah, eu preciso de 6 meses. Ah, mas eu preciso ganhar sei lá, vou fazer conta de padaria aqui, tá? Então, cada um tem as suas necessidades, né? E você aí em euro é diferente daqui. Até a gente sabe que a conta não é igual, porque Não. as necessidades são diferentes mesmo, né? Vocês têm coisas aí que a gente não tem aqui, a gente tem coisas aqui que vocês não têm aí. Então, eu preciso, sei lá, de 3 mil euros, não sei, 5 mil euros. E aí eu preciso disso. Então, mas se eu ficar, então eu vou precisar ter guardado. Se eu preciso, eu vou fazer com 5, que é mais fácil, tá? Pra mim. Vou fazer a conta. De um ano, ou de 6 meses, sei lá. Então eu preciso de 5, 10, 15, 20, 25, 30 mil euros. Nossa, mas 30 mil euros é difícil de guardar. Ah, mas eu tenho meu carro. Eu não quero vender. Mas se eu precisar morrer de fome, eu não vou. Entendeu, corpo? Tá tranquilo, bicho? Acalma ele, cuida dele. Tá tranquilo, vai cafuné no bicho. Calma, nós estamos aqui. Tô com você, nós estamos juntos. Eu também não quero morrer. Fica calma, a gente tá junto. Sus. Eu não quero vender, mas se eu precisar, eu tenho para vender. Então tá. Então o meu carro vale, sei lá, 10 mil. Eu tô fazendo conta aqui, não tô fazendo mó besteira, tá? Sim, um exemplo. Só para ficar mais ou menos até com o real, tá? Para fazer. E aí, 30 mil e tal. Então eu vou então eu preciso só mais tanto. Quanto que eu consigo fazer? Não consigo guardar isso tudo de uma vez. Mas se eu guardar tanto por mês, se eu trabalhar mais 6 meses nessa empresa, aí eu já consegui tanto. Então vou me segurar aqui 6. Entende que aí não fica eternamente esse sofrimento? Aí ele tem prazo de validade. Quando ele tem prazo de validade, esse sofrimento, eu começo a não sofrer tanto. Aí eu vou trabalhar mais feliz, porque eu tenho uma razão de estar ali para guardar. E pode ser que em vez de eu guardar tanto, eu vou guardar mais, porque eu estou mais feliz. Aí eu transcendo o básico do matemático daqui. Eu vou para o espírito da matemática. Aí eu faço o buraco da minhoca. Aí eu começo a vibrar lá aquilo que eu quero já o aqui, entendeu? Aí eu mudo o padrão.
Aí aquele coisa infinita lá longe. Eu vou ficar pro resto da vida aqui, não acontece mais. Aí eu começo a olhar até para aquele emprego, para as pessoas. Aí eu mudo, porque eu não vou, o bicho não vai morrer na toca. Aí eu vou Exato. conversando com esse meu pedacinho. Tá bom? Obrigada. Leva esse Há pro 2 anos que eu espiritual. sigo a Andresa. Que Já bom, tinha viu? tentado várias vezes e nunca tinha conseguido, mas hoje, Que bom. curiosamente, percebi que era hoje. Que bom. É, Tive essa- acabou acontecendo no sonho, do sonho você fez, como é que eu faço? E aí o universo te trouxe, foi através de mim, poderia ter sido através de qualquer outra pessoa, qualquer outro vídeo, qualquer outra situação que se apresentasse na nossa vida. Então eu tô falando para você e para todo mundo que está aqui. Prestem atenção nas coisas que se apresentam na nossa vida, elas estão respondendo as perguntas que nós fizemos. É o Muitas, jeito já do respondi. universo, de Deus, da espiritualidade, falar com a gente. Ok, olha, e estou a adorar o curso. Obrigada. Que bom. Humanoterapeuta, Eu que estou a adorar. agradeço. Obrigada. Que bom, Tereza. Então é isso. Um beijo, fica com Vá, Deus. Beijo de beijinho. Portugal. Tá bom? Obrigada. Beijo, tchau. Fica com Deus. Beijo.